fortalecimento da Vasco SAF. Você hoje está aqui gravando com a gente, dando essa aula, né? Pra gente aqui, batendo esse papo com a gente. Mas você poderia não estar aqui, né? Você poderia hoje ser o presidente do Vasco. Você se candidatou várias vezes, concorreu várias vezes e tal. E na última eleição você apoiou o Pedrinho. Isso. Né? Apoiou a chapa dele. Apoiou ele. Você está satisfeito ou não? Assim, bem direto. Você está satisfeito com a gestão dele? Até agora, eu acho que em parte sim e em parte não. Né? Em parte, assim, a equipe tem feito um trabalho de tentativa de recuperação, né, do clube associativo. É um trabalho que ficou relegado durante muitos anos, porque só se olhou o futebol. Né? Então ficou relegado e isso está rodando. Tem um início de um projeto de recuperação desses esportes amadores, vamos colocar assim. Que não são nem todos amadores, né? Vôlei, basquete, não necessariamente é amador. Mas do esporte, vamos dizer assim, olímpicos, vamos colocar dessa forma. Então, sim, tem uma turma lá que está tentando fazer esse trabalho acontecer. E isso, de fato, é melhor do que já foi feito no passado. Eu diria que tem ali um projeto de recuperação. Em relação ao futebol, eu acho que ter uma confusão de entendimento da participação do associativo no futebol. Né? O associativo ele tem um papel de cobrar, ele tem um papel de fiscalizar, ele tem um papel de ser a voz do torcedor dentro do conselho de administração. Esse é o papel. Não é o papel de gerir. O papel de gerir foi vendido lá atrás, né? Ou seja, o clube reconheceu, o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral, o conjunto de sócios, entendeu que o clube era incompetente para gerir o futebol e vendeu o futebol. Então a gestão hoje está com outro, não está mais com esse lado aqui. Então essa confusão de participação de papel está gerando uma instabilidade no clube, e isso eu acho ruim. Esse eu acho um ponto negativo. Né? Eu acho que aí tem que ter um entendimento melhor da participação do papel desse grupo, né, desse gestor, em relação à Vasco SAF. Né? Então, para mim, o papel é buscar cobrar, fiscalizar e, de fato, cobrar a entrega dos executivos da Vasco SAF, né, do corpo profissional da Vasco SAF e do sócio, no âmbito do conselho de administração. Cobrar do sócio aquilo que o sócio tem que fazer para que a gestão da empresa rode da forma como foi contratada, seja como está no contrato, né, dessa empresa, se for o caso, buscar um outro sócio para comprar a participação da 777. É o que eu acho que é o papel desse gestor. Aí o Wilton entrou aqui no nome do Pedrinho, e aí, mais de 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente viu uma entrevista, uma coletiva, em que o Pedrinho só respondia que não podia falar. Não posso falar, não posso responder, alguma coisa do tipo. Ele realmente não podia ou aquilo foi um tipo de mensagem que ele quis passar? Eu acho que foi uma mensagem que ele quis passar. Que tipo de mensagem foi? Eu acho que ali ele quis passar uma mensagem de que tem uma dificuldade na interlocução, que tem uma dificuldade de se colocar, que não pode responder pelo futebol, não pode se colocar no futebol. Então ele tentou ali passar, na minha visão, estou falando como eu li. Sem se comprometer, né? Sem se comprometer com o futebol, exatamente. Isso. Tentou passar essa mensagem de não comprometimento. Que é verdade em parte. Né? Na outra parte, tem toda a obrigação, porque quem elegeu essa gestão, quem nos elegeu, eu fui eleito também como conselheiro, nos elegeu o sócio com esse objetivo de ser diligente de cobrar 777. Sim. Né? Então, até o contrário, quer dizer, esse papel é um papel de cobrança. Né? E quem tem uma voz como tem o presidente do Vasco, não estou nem falando do Pedrinho ídolo, né? Que já teria uma voz muito grande por ser ídolo do Vasco. Né? Tô falando com o presidente do Vasco, qualquer um que seja presidente do Vasco tem uma voz muito grande, porque o Vasco é muito grande. Né? Como presidente do Vasco, tem um peso muito grande, uma colocação contundente, uma exposição contundente, ou seja, ir à imprensa e colocar tudo aquilo que entende que é negativo, tudo aquilo que entende que não está sendo cumprido, tudo aquilo que entende que não está de acordo com aquilo que, na visão dele, do seu grupo, né, não se condiz com o que foi contratado ou que foi, de fato, acordado entre as partes, 777 associação. Quer dizer, talvez ali, talvez ali fosse uma oportunidade de colocar. Falta, né? Isso, e assim, não estou fulanizando quem está ali. Mas falta isso nele, ou no presidente, independente de quem está naquela cadeira ali, falta isso. Se manifestar mais, cobrar mais. Eu acho que sim. Eu acho que a cobrança pública ela ajuda muito. Né? Mas a cobrança privada ajuda mais ainda. Né? Então, acho que a cobrança ela não é só ir para a imprensa ou fazer uma coletiva. Né? Quando chega nesse ponto, já é uma resposta que você está dando, e é importante, ao sócio. Afinal de contas, o sócio precisa saber o que você está fazendo. Né? Então, é importante que você fale para que as pessoas saibam, olha, eu estou de olho e vim aqui falar isso porque eu já falei internamente.
Já tenho conversado, estou aqui prestando contas daquilo que eu falo no privado com eles, né? Então, acho que esse posicionamento ele deve acontecer tanto no privado, ou seja, nas reuniões de conselho de administração e nas reuniões com a gestão da VascoSAF, tanto quanto no âmbito público, né? Entendeu? Até antes, então, né? por exemplo, eu diria o seguinte, quem melhor do que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quem melhor do que o Pedrinho, por exemplo, para ir no CT e cobrar, por exemplo, estrutura, né? E conversar com os jogadores e perguntar para os jogadores, vocês estão tendo a estrutura que vocês precisam? Por exemplo, né? Vocês estão tendo aqui todo o apoio da VascoSAF que vocês precisam? Como é que está o futebol? Como é que está isso? Como é que está aquilo? E perguntar. Quer dizer, esse acesso ele tem como franquia. Ele pode entrar no CT e fazer isso. Não tem nenhum problema de fazer isso. Quer dizer, ir lá e perguntar, e questionar, e conversar com o técnico, conversar com o jogador, conversar com as pessoas que, enfim, da comissão técnica, entender o que está acontecendo. Esse é o papel de fiscalização. E eu não vejo nenhum prejuízo nesse papel. Eu não vejo nenhum problema de ser feito pelo presidente do clube, como até o presidente anterior fazia. Aparecia lá no CT, sem avisar, ia lá e conversava com o outro. Ele não faz ou ele não pode fazer? Poder pode. Né? Agora, não sei porque... Aí tem uma questão que tem que ser perguntada ao Pedrinho. Né? Mas assim, eu não vejo isso da forma como eu gostaria que fosse que acontecesse. Então, acho que isso, sim, é um papel que poderia estar sendo feito pelo presidente da associação. E o sócio que elegeu o presidente da associação, ele espera isso. Né? Ou seja, ele está sendo responsável por olhar a minha participação societária naquela empresa. Né? Ele é o papel que a gente precisa começar a entender o papel de cada um, que falta esse entendimento. Sabe? Às vezes falta. Qual é o papel de cada um nesse negócio? Né? O papel dessa figura é ser o responsável por ser diligente com a participação de um grupo de sócios na participação de uma empresa, que é a VascoSAF. Então, representa lá, sei lá, 7, 12, 15 mil sócios que votaram numa eleição e que entendem que essa pessoa deve ser o fiscal, ou esse grupo deve ser o fiscal da participação do Vasco Associativo na VascoSAF.